A sua vida tem refletido quem Deus te chamou para ser? Porque santidade não tem a ver com aparência, mas é sobre a sua identidade. A Bíblia nos ensina que Deus é santo antes de qualquer coisa. Em Isaías, capítulo 6, o profeta ele tem uma visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, e em volta dele tem os anjos, e eles não declaram amor, amor e amor, mas eles declaram santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E antes de ele ser qualquer coisa para nós, seja provedor, amigo ou pai, ele é santo. E santidade, ela não é um simples detalhe, mas é o ambiente do céu. Em João 17:17, Deus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos entender um pouquinho melhor esse versículo? A primeira palavra desse versículo é santifica-os. No grego, o significado é de separar para algo específico ou tornar algo santo não só em estado, mas em propósito. Ou seja, santificar não é só limpar, mas é mudar de função. É como algo comum que passa a ter um propósito maior. Ele continua sendo o mesmo objeto, mas agora ele foi separado para algo maior. E eu quero te afirmar isso. Você é alguém que foi separado para algo maior. E quando nós olhamos para essa mesma palavra, só que em inglês, sanctify, ela carrega uma ideia de um processo profundo e intencional. Então a primeira coisa que a gente pode concluir é que nós devemos viver como alguém que foi separado e usado por Deus. Jesus continua dizendo que nós fomos santificados na verdade, e essa verdade é a aletheia, que fala sobre uma verdade revelada, sobre a verdade em essência. E por fim, ele diz, a tua palavra é a verdade. Que a palavra de Deus ela é viva, eterna e sustentadora de todas as coisas. Resumindo tudo isso, santidade não é um comportamento externo. Santidade é ser separado por Deus para viver dentro de uma realidade que Ele revela, guiados por uma palavra que não só diz a verdade, como é a verdade. Nós somos feitos para Deus, pertencemos a Deus e vivemos para Deus. Em Isaías 43:1, Deus diz a Jacó que ele não precisa ter medo, porque foi o Senhor que o criou e foi o Senhor que o remiu. E ele diz também a Jacó que ele não precisa ter medo, porque o Senhor está com ele e ele o chama pelo nome. Nesse versículo tem uma verdade muito poderosa. Nós não fomos apenas criados, nós fomos chamados. E como filhos, nós somos chamados a viver como nosso Pai, como santos. Essa ideia de pertencimento também aparece lá em Êxodo 3, quando Deus diz para Moisés tirar suas sandálias, pois ele está entrando em um lugar santo. E não foi o deserto que se tornou santo, mas foi a presença do Senhor que santificou aquele lugar. Quando Deus entra na nossa vida, Ele muda a nossa forma de pisar, a nossa forma de se vestir, a forma como a gente fala, Ele muda a forma como a gente se posiciona, Ele muda tudo. Quem pertence a Deus aprende a honrar a sua presença. E quando a gente entende que a gente pertence a Deus, a pergunta deixa de ser, será que eu posso fazer isso? E passa a ser, será que isso combina com quem Deus me chamou para ser? Tem uma passagem na Bíblia que diz que nós devemos ser santos, porque Deus nos chama para viver com Ele, e Ele é santo. E isso não é um convite para você viver numa bolha perfeita. Santidade é viver alinhado com Deus em meio ao caos. É estar na escola, no trabalho, na faculdade, junto com os amigos, ouvindo coisas que não agradam a Deus e decidir não se moldar e não participar. E aqui é muito importante dizer algo. Quando a gente fala de santidade, a gente pensa logo em perfeição. Mas deixa eu te falar uma coisa, santidade não é perfeição. Santidade é decidir viver uma vida mais perto de Jesus. É uma escolha diária que aparece nas nossas ações, relacionamentos, palavras, roupas e nossas decisões. Santidade não é sobre ser melhor. Santidade é sobre direção e não perfeição. Paulo nos lembra que nós somos chamados a deixar a velha natureza de lado e a viver pela nova natureza, aquela que Deus nos deu, criada por Ele em justiça e verdade.
Quando Deus nos remiu, Ele nos resgatou, e depois desse resgate, existe um caminho. Tem coisas que Deus tira na hora, mas tem coisas que Ele vai tratando aos pouquinhos. E isso não significa que Ele desistiu de você, significa que você está passando pelo processo. E esse processo é o que vai te fazer amadurecer para as novas coisas que Ele tem preparado para você. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, ele diz assim: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de todas as impurezas, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós somos chamados a nos purificar, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. E nos purificar é nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por exemplo, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 3 a 14, que falam sobre as impurezas sexuais. E também lá em Efésios, capítulo 5, versos do 1 ao 20, onde mostram as obras da carne, que são coisas que nós devemos abandonar, e o fruto do Espírito, que é tudo aquilo que nós devemos praticar. Quando nós adotamos essas práticas e lemos mais da palavra do Senhor, a gente muda o nosso interior. E o exterior passa a ser a consequência de tudo aquilo que o Senhor tem nos moldado no interior. Santidade não é sobre perfeição, é sobre ser moldado por Deus e para Deus. E santidade não é algo imposto, é uma decisão que nós tomamos porque nós amamos a Deus. A gente não muda por medo do castigo, a gente muda por aquele que nos chamou. Por isso, santidade não é status espiritual, mas é um processo diário que Deus nos santifica dia após dia. Santidade é aplicar tudo aquilo que a gente lê na Bíblia. Não é fácil, mas é necessário. Para que o Senhor haja em nossa vida, é necessário que a gente esteja aberto para o novo do Senhor. Também é necessário que a gente peça a Deus para que Ele nos purifique e santifique, como a oração encontrada lá em Salmo capítulo 139, dos versos 23 e 24. E essa é a pergunta que eu faço a mim mesma e quero fazer a vocês hoje. Deus pode entrar no seu coração e nos seus pensamentos, e naquilo que você pensa quando você está sozinho, e no que você consome. O que te alimenta no secreto? Para finalizar essa parte dos pensamentos, eu gostaria que a gente pensasse lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, verso 8, onde Deus diz que nós podemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, é justo, é puro, amável e de boa fama, e tudo aquilo que tem virtude e que há algum louvor. Nós devemos ser luz em meio a essa geração tão corrompida, levando a palavra do Senhor de forma leve e agradável. Às vezes, a gente ora pedindo para que Deus nos dê paz, mas a verdade é que a gente passa o dia inteiro alimentando o nosso corpo com coisas que nos dão ansiedade, com tudo aquilo que a gente vê, ouve e pensa. A Bíblia também nos chama a viver na luz, sem murmurações. Muitas vezes, o mundo chama de normal, mas Deus chama de alerta. Não é fácil viver em uma geração tão confusa, mas é necessário que a gente lembre de quem nós somos. E nós somos luz. Nós fomos chamados para preservar a palavra da vida. E para finalizar, santidade envolve nossas roupas, palavras, amizades, pensamentos, constância no Senhor e temor do Senhor. E santidade é tentar ser como Jesus. Nós fomos santificados para viver, amar, servir e testemunhar. Santidade é permitir que a palavra de Deus nos transforme por dentro, enquanto a nossa vida por fora revela quem Ele é. Santidade não afasta você de Deus quando você falha. Ela te ensina a voltar mais rápido para Ele.